nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save up to £50 per person. Calma aí. Esse não é um vídeo de meme. Tu já assistiu algum filme ou série em inglês? Até conseguiu entender algumas palavras, mas parecia que os personagens estavam falando numa velocidade absurda, ou até engolindo metade das frases. Ou pior, tu estudou inglês por anos, mas quando desliga a legenda parece que estão falando outro idioma. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 8 passos, exercícios e também algumas ferramentas para prática de pronúncia, para tu começar a entender filmes e séries em inglês, sem precisar decorar listas de palavras ou viver grudado na tradução. E o último passo desse vídeo é o que ninguém fala, mas é o que muda tudo no teu listening. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. O ponto número 1 da nossa discussão de hoje é: pare de estudar o inglês só de curso. Geralmente quando tu aprende inglês só dentro de um curso tradicional, tu acaba sendo exposto a um inglês que é limpo demais, pausado demais e muitas vezes artificial por conta disso. Esse é o inglês pensado para ensinar gramática e não para preparar o teu ouvido pro inglês da vida real. Em muitos cursos o teacher fala devagar, separa palavra por palavra e o áudio do livro vem com atores lendo um roteiro perfeito. Isso até é ótimo para aprender estrutura e o básico do inglês. Mas o inglês real, aquele dos filmes e séries, não funciona bem assim. No inglês da vida real, as pessoas falam rápido, comem muitas palavras, misturam muito os sons e fazem contrações o tempo todo. Elas usam expressões idiomáticas que muitas vezes tu nem consegue ver no livro. Eu vou fazer um mini exercício agora aqui contigo, que vai ser sobre o inglês da vida real versus o inglês de curso. Bora começar com a versão do curso. Digamos que tu escute a frase I am going to watch a movie tonight. Perfeito, dá pra entender palavra por palavra tudo separadinho. Só que na vida real é muito provavelmente que tu não vai escutar assim. E provavelmente tu vai escutar algo como I'm gonna watch a movie tonight. Consegue ver a diferença? Se tu treina o teu ouvido só pra primeira versão, a segunda vai simplesmente soar como um borrão sonoro. Por isso que tu precisa acostumar o teu ouvido com o inglês da vida real logo no começo. Pra tu não tomar um choque quando for ver um filme sem legenda, ou até mesmo quando tu for precisar falar com um gringo. Resumo desse ponto: se tu não expõe o teu ouvido ao inglês real desde cedo, o salto entre o inglês de curso e o inglês da vida real vai ser enorme e doloroso. A chave é misturar o inglês de estudo com o inglês vivo logo lá no comecinho. Agora, mesmo que tu já comece a treinar o inglês da vida real desde cedo, tem um detalhe que pode estar sabotando demais o teu listening e que quase todo mundo ignora: as legendas. E não é isso que tu tá pensando. E a gente vai discutir sobre isso logo agora no point number 2. Use as legendas como aliadas e não como muletas. Muita gente assiste filme ou série em inglês com as legendas em português achando que tá treinando o seu listening. O problema é que quando tu lê as legendas em português, o teu cérebro para de processar o inglês que ele tá ouvindo e fica preso na tradução. E não adianta tu me dizer que tu não vai ler as legendas em português se tu deixá-las ali, porque essa é a maior mentira do universo. E o que é que isso gera? Isso gera um atraso mental. O que tu entende não é o que tu tá escutando, mas é a tradução escrita. E aí, sem legenda, tu sente que não sabe nada. Além de que, se tu já acompanha os vídeos aqui do canal, tu já deve saber que quando tu traduz as coisas, tu só reforça o que tu já sabe em português e tu não tá realmente aprendendo a pensar em inglês. Agora eu vou te passar alguns ajustes simples que vão te ajudar a aprender mais inglês e depender menos da tradução. Coloca sempre as legendas em inglês, nunca coloca elas em português. Faz a tentativa de sempre tentar entender o áudio antes e depois recorrer às legendas, por mais que elas estejam em inglês. E só olha a legenda se tu realmente precisar confirmar uma frase ou uma palavra que tu realmente não conseguiu entender com clareza. Vamos supor que no filme ou na série o personagem diga We're running out of time. Se tu tá com a legenda em português ativada, tu vai ler algo como estamos ficando sem tempo. E aí pronto, tu não treinou o teu ouvido e só reforçou alguma coisa que tu já conhece em português. Mas se a legenda estiver em inglês, tu vai ouvir, comparar com esse texto que tu tá lendo em inglês, e aí o teu cérebro começa a associar o som com a palavra que tu tá lendo. Tudo isso sem precisar passar pelo português. Mas só trocar a legenda não resolve. Existe uma forma muito mais eficiente de tu treinar o teu ouvido. E a maioria das pessoas não faz porque acha que dá trabalho. Mas na real é muito mais prático do que parece. Que é justamente o que a gente vai abordar agora no point number 3. Focar em cenas curtas e repetição. Um dos erros mais comuns de quem quer entender filmes e séries em inglês é achar que é obrigado a assistir a um episódio inteiro, totalmente sem legenda pra treinar. Mas acredita em mim, isso pode não ser treino, pode ser uma maratona de frustração. Se tu quer realmente evoluir, começa a fazer esse teste. E começa a quebrar esse conteúdo que tu tá consumindo em pequenos pedaços. Tenta quebrar esse conteúdo em pedaços de 30 segundos, 1 minuto. Tenta assistir 3 vezes só prestando atenção nos sons e no contexto. Depois tenta mais 3 vezes a mesma cena com legendas em inglês, comparando o que tu escutou com o que tu tá lendo. E por último, tenta repetir em voz alta as frases que tu tá escutando, tentando imitar o ritmo
e a pronúncia. Coloca esse shadowing em prática. E por que é que isso funciona? Essa técnica transforma o teu treino passivo em treino ativo. E o que é esse treino passivo e ativo? A exposição a um conteúdo em inglês passiva é quando tu simplesmente ouve e deixa o conteúdo passar. Como quando tu tá escutando um podcast ou música em inglês, por exemplo, enquanto tu tá fazendo outras coisas. E a exposição ativa é quando tu para, foca, repete, analisa e tenta reproduzir isso que tu tá escutando. É assim que o teu ouvido afina e o teu cérebro fixa o som das palavras. Imagina que o personagem diga "Did you get it?" Na primeira vez que tu escutar isso, se tu não tiver acostumado, provavelmente tu vai escutar algo como "Did you get it?" E aí tu fica perdido. Mas na repetição com a legenda em inglês, tu consegue ver que todas as palavras estão lá, mas conectadas e também cortadas. E quando tu repete em voz alta, imitando o ritmo, tu vai começar a perceber que o teu listening vai começar a melhorar, porque teu ouvido começa a reconhecer essas formas reais de falar e vai se acostumando com os sons e não só com o inglês de livro. E quando tu começa a treinar desse jeito, tu vai começar a reparar numa coisa estranha. Parece que muitas palavras mudam ou até somem. Isso não é um problema de áudio, isso faz parte do próprio inglês. Agora me diz, já chegou a acontecer contigo de escutar uma frase e parecer que 3 palavras sumiram do meio dela? Pois isso é justamente o que a gente vai ver agora no point number 4. Aprendendo a identificar contrações e reduções. Antes de qualquer coisa, tu precisa entender isso. O inglês é diferente do português. Ele é um idioma muito objetivo, muito direto ao ponto. E isso se reflete em várias coisas no inglês. Inclusive em algumas estruturas gramaticais que permitem com que tu consiga falar de uma forma mais fluida. No inglês falado, muita coisa some, se junta ou muda completamente de som. É como se as palavras sofressem um atalho para sair mais rápido da boca. E se tu só tá acostumado com o inglês de curso, onde cada palavra vem separadinha e clara, tu obviamente vai te sentir perdido. É de extrema importância que tu consiga te acostumar com as contractions em inglês. E sempre dê preferência para utilizar elas ao invés das formas extensas das frases. E lembra sempre disso, aqui a questão não é sobre o que é mais confortável para ti, é como o inglês é utilizado na vida real e no dia a dia. Quanto antes tu conseguir aceitar isso e conseguir te acostumar com isso, mais rápido tu vai conseguir melhorar o teu listening. E por consequência, o teu speaking também. Bora para mais alguns exemplos práticos. A frase "What are you doing?" No curso vem tudo exatamente dessa forma. What are you doing? Em algum filme ou série tu provavelmente vai escutar "What you doing?" E às vezes é tão rápido que parece que é uma palavra só. Mais um exemplo. A frase "Don't you know?" no curso sai exatamente dessa forma. Don't you know? Mas em um filme vai provavelmente aparecer "Don't you know? Don't you know?" Um som só, sem pausa. E por que esse tipo de prática é essencial? Porque quando tu começa a reconhecer esses padrões de sons, o teu cérebro deixa de procurar palavra por palavra e começa a entender o pacote todo, que é justamente dessa forma que o inglês funciona. E é assim que tu começa a conseguir acompanhar diálogos rápidos sem travar. E agora uma dica prática pra ti. Assiste uma cena curta de algum filme ou série, ou até de algum vídeo no YouTube, anota todas as contrações e todas as reduções que tu conseguir identificar. Obviamente um vídeo com áudio em inglês e legendas em inglês também. Depois repete tentando falar isso da mesma forma que tu escutou. Quanto mais tu treinar isso, mais fácil vai ser reconhecer esse tipo de construção a próxima vez que tu escutar ela. E se tu tá curtindo essas dicas e quer continuar aprendendo inglês aqui comigo, não esquece de smash like e já te inscreve no canal aqui do English Drops, porque toda semana tem vídeo novo e conteúdo prático pra te ajudar a aprender inglês da forma certa. Agora o mais louco de tudo isso é que quando tu entende esses cortes e contrações, tu percebe que só saber vocabulário não é o suficiente, mas tem um jeito pra aprender palavras novas que faz o teu listening explodir de vez, que é o que a gente vai ver agora no point number 5. Aprendendo vocabulário com contexto. A coisa mais importante que tu precisa entender desse ponto aqui é o seguinte: decorar listas de palavras novas que tu não conhece é como montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem final. Tu até pode conseguir juntar as peças, mas tu não vai fazer ideia onde é que elas entram. E consumir filmes e séries em inglês é uma das melhores formas que tem pra tu aprender vocabulário novo. Porque quando tu pausa a cena e anota as expressões e as palavras que tu não conhece mais de uma vez, tu tá absorvendo o vocabulário que já vem com o tom que tá sendo usado, seja ele formal, informal, sarcástico, engraçado, a situação onde cabe usar essa expressão ou termo novo, a pronúncia real que tu ouviu da boca dos personagens. E aqui tem uma ferramenta muito útil pra tu conseguir ver esse vocabulário novo que tu tá aprendendo em contextos diferentes. Esse site aqui, que se chama youglish.com, é um site onde tu pode colocar os termos e ele vai te mostrar vários vídeos com esse termo sendo utilizado em contextos diferentes. Então digamos que tu tá assistindo um filme ou uma série e aí tu escuta a frase "You've gotta be kidding me" algumas vezes no episódio. O que tu pode fazer? Tu pode pausar, anotar essa frase
frase, depois vir aqui no Youglish e colocar You've gotta be kidding me. E aí tu vai poder selecionar aqui qual é o tipo de inglês que tu quer, se tu quer inglês dos Estados Unidos, do Reino Unido, australiano, ou tu pode simplesmente deixar aqui no All, que ele vai englobar todos os ingleses. Clica no Say It e olha só. You've got to be kidding me. E aqui, se tu clicar no próximo, ele já vai começar a mostrar mais outros vídeos em contextos diferentes utilizando essa mesma frase ou termo. You've got to be kidding me. Mais um. You've got to be kidding me. What a time to run out of lipstick. Então isso aqui é ótimo para aprender vocabulário e expressões novas de forma contextualizada. Esqueça decorar frases, esqueça decorar palavras, isso não adianta. Tem uma coisa que tu precisa evitar bastante aqui. Evita pegar palavras separadas, principalmente quando forem de expressões, e anotar a tradução. Não faça isso. Então, por exemplo, nessa do You've gotta be kidding me, não anota só kidding igual brincando, porque isso não vai fazer nenhum sentido dentro de muitas expressões que tu pode ver. E outra coisa, tu vai acabar esquecendo isso ou utilizar errado. E mais uma vez, lembra que traduzir as coisas só vai reforçar o que tu já conhece em português. Então esquece de anotar as traduções. O contexto é o que fixa na memória. Context is king. E se tu quer um treino guiado comigo, com tarefas práticas todos os dias, para aumentar o teu contato com o inglês utilizando as coisas que tu já tem em casa e parar de vez de depender da tradução, o desafio Destrava Inglês é pra ti. São 7 dias de prática comigo por só R$19,90. E com garantia total de 7 dias. Se tu não curtiu o desafio, eu devolvo o teu dinheiro sem perguntas. Quer saber mais? É o primeiro link aqui da descrição. Existe uma técnica que te mostra exatamente onde que o teu ouvido tá errando. E quando tu testa isso pela primeira vez, é como se finalmente o inglês começasse a fazer sentido. Point number 6, here we go. Trabalhando com transcrições. Usar transcrições é como colocar legendas no teu ouvido. Elas mostram exatamente o que foi dito, mas também te dão o poder de comparar com o que tu achou e ouviu. Como é que tu pode utilizar as transcrições para trabalhar ao teu favor? Primeiro, tu vai escolher uma cena curta de algum vídeo, filme ou série, e aí a gente vai buscar a transcrição oficial. E tem muitos sites que oferecem esse serviço de graça, e é justamente o que eu vou mostrar pra ti aqui agora. Tu pode utilizar, por exemplo, o Subs Like Script ou o Springfield. Deixa eu te mostrar aqui de uma forma prática. Aqui eu tô no Subs Like Script. Então se eu colocar, por exemplo, ó, Pulp Fiction, que é um filme que eu adoro. Dou o Enter aqui e olha só, toda a transcrição de todas as falas de absolutamente tudo que é falado no filme está aqui. Conhecia esse serviço? Não são só as legendas, também dá pra utilizar os roteiros dos filmes pra tu praticar o teu inglês. E aí, como é que tu pode utilizar essa transcrição ao teu favor? Primeiro, tu encontra a transcrição em um site como esse aqui que eu passei. Tu pode treinar ouvindo somente o filme ou a série e tentar anotar o que tu entendeu sem olhar o texto. Depois, tu pode ouvir e acompanhar essa transcrição e começar a marcar onde as pronúncias mudam. Palavras coladas, sons cortados, entonação diferente. Por exemplo, na cena tá escrito Did you eat? Mas quando tu ouve, tu escuta algo como jeet, e é nessa comparação que tu percebe como o inglês real encaixa as palavras para ficar mais rápido e fluido. E aqui tem um bônus. Ler a transcrição em voz alta acompanhando a cena é praticamente como um treino de shadowing. Tu acompanha o ritmo, copia a entonação e ainda reforça listening e entonação ao mesmo tempo. E quando tu começa a entender o que está sendo dito, é hora de começar a prever o que vem a seguir. Porque no inglês real, essa habilidade vale ouro. E a gente vai aprender um pouquinho sobre essa habilidade agora no Point number 7. Treinar a previsão de fala. Teu cérebro, ele não espera a frase terminar para entender. Ele tenta prever. No inglês real, essa habilidade é crucial. E isso já acontece quando tu tá te comunicando em português e tu nem deve perceber. Quando tu imagina qual palavra ou expressão vem a seguir, teu listening fica muito mais rápido e fluido. Como é que tu pode treinar isso? Novamente, escolhe uma cena curta. Dá um pause no meio da frase e tenta adivinhar a próxima palavra ou o final dessa frase. Solta o áudio e confere se tu acertou. Eu sei que isso pode parecer loucura no começo, mas testa. Com o tempo e prática desse exercício, o teu cérebro vai se acostumando e vai criando padrões e previsões automáticas. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que o personagem fala If you don't hurry up. Se tu já tá mais ou menos familiarizado com essa expressão, o teu cérebro provavelmente já vai esperar algo como We'll be late ou You'll miss it. Mesmo que o final da frase seja diferente, tu já tá te preparando para reconhecer palavras nessa linha de raciocínio. Gente, a gente tá praticamente ensinando o cérebro a pensar em inglês aqui. E por que é que isso funciona? O inglês de filmes e séries é cheio de expressões repetidas e previsíveis em certos contextos. Quanto mais tu treina, mais fácil fica prever. E menos tu depende de entender palavra por palavra para captar o sentido. E para que isso tudo funcione sem tu travar no meio do caminho, tem mais um ajuste que vai manter o teu inglês evoluindo de forma constante e sem te sobrecarregar. Que é o que a gente
gente vê no point number 8. Misturar prática ativa e exposição relaxada. Gente, equilibrar treino e diversão é chave pra tu não travar e nem desanimar ao longo do processo. Muita gente tenta assistir tudo em inglês no modo hardcore e acaba cansando rápido. O segredo aqui é alternar entre prática ativa e exposição relaxada. E o que é um e o que é o outro? Prática ativa, momentos curtos, foco total. Escolhe uma cena de 30 segundos a 1 minuto. Faz repetições. Pausa, anota expressões, pratica a pronúncia, analisa sotaque, contrações, vocabulário. Exposição relaxada, consumo sem cobrança. Assiste um episódio inteiro sem pausar cada frase, tenta entender o máximo possível, mas curtindo, sem precisar parar para anotar. Curte a história e se acostuma com o ritmo natural do inglês. E por que é que isso funciona? O treino intenso constrói habilidade, e o relaxado mantém familiaridade com o idioma. Essa mistura cria progresso constante, sem te sobrecarregar. E o teu cérebro absorve o inglês, mesmo quando tu não tá estudando de verdade. E deixa eu te lembrar de mais uma coisa que pode te ajudar muito no teu aprendizado do inglês. Tu já conhece o English Drops Club? Essa é a área de membros aqui do canal, onde tu encontra aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos especiais em todos os meus cursos, acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, emojis e selos personalizados, além do teu nome nesse lindo mural de membros que aparece no final dos vídeos. E o melhor, custa só a partir de R$ 7,99. Se tu curte esse tipo de conteúdo que tu tá assistindo aqui e quer acelerar o teu aprendizado, clica para te tornar membro do clube e vem praticar inglês com consistência, sem tradução e sem enrolação. And thanks to all English Drop Club members. Então assim, gente, não é sobre assistir 50 filmes por mês em inglês, nem sobre passar horas decorando listas de palavras soltas. O que faz diferença é treinar de forma estratégica, constante e realista. Se tu aplicar esses 8 passos, focando em inglês real, sabendo aproveitar as legendas da forma certa, repetindo cenas curtas, percebendo reduções e equilibrando prática ativa com exposição relaxada, teu listening pode sim dar um salto gigante em poucos meses. E te lembra sempre disso. O objetivo não é entender tudo 100% de imediato. É evoluir um pouco a cada dia, até que o inglês de filmes e séries deixe de parecer um borrão sonoro e comece a soar como uma conversa que tu realmente consegue acompanhar. No começo tudo é rápido e embaralhado, depois vira música. O segredo é não parar no meio do caminho. E se tu quer transformar todo esse treino de listening aqui desse vídeo em algo ainda mais poderoso, tu precisa conhecer o Google AI Studio e o recurso do Live Speech. Eu fiz um vídeo completo mostrando como usar a inteligência artificial para praticar conversas reais, vocabulário e até simular entrevistas. É só clicar aqui do lado para assistir. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.